Livro 3 A Têmis Divina. Capítulo 1. Deixemos, por momentos, o solar de Argemon e penetremos noutra região terrestre bem diversa da francesa, seguindo o rumo de 3 personagens conhecidas que viviam nômades como boêmios ou andorinhas migradoras por fugir ao látego das invernias morais, dos Menil, Hamed e Fabrício. Os 2 primeiros tinham aspecto combalido. Dir-se-ia que a mesma dor, qual ardente corisco arrojado de forjas chamejantes das mais altas nuvens, os ferira de um só golpe. O robusto Ariel, mais emagrecido que o patrão, tinha o rosto descarnado e sulcado de vincos profundos como leitos de serpes que lhes conservassem as formas sinuosas. Os olhos dilataram-se e tinham o fulgor de archotes num ossário oculto nas catacumbas romanas, nas eras calamitosas de Nero. Ninguém os fitava sem experimentar ligeiro aturdimento. E parecia mais alto e mais trigueiro. Sobressaíam-lhe na fronte ampla tufos de cabelos encanecidos, como se neles se alojassem perenemente flocos de neve polar ou dos píncaros do Himalaia. Gastão, ainda no verdor da mocidade, pois apenas contava os anos de Jesus quando crucificado, empalidecera de maneira incrível. Parecia marmorizado, tal como a esposa distante. Raramente esses bizarros itinerantes conversavam entre si, apenas trocando ideias sobre a jornada que faziam. O outro servo de Dusmenil, e que o seguiu docilmente, Fabrício, foi quem afirmara ter perseguido, com o hindu, o suposto amante de Heloísa. Formando reduzida caravana, fizeram longa excursão pelo território africano. Internaram-se pelas mais ínvias florestas. Percorreram o Saara, que se apresenta aos peregrinos qual extensa praia, ou o fundo álveo de extinto oceano, às vezes escaldante, outras revolto por violentos harmatãs, que arrojam quase ao firmamento as vagas de areia, num desafio impotente de sicário oculto no âmago de seiva secular, cerrando os pulsos ameaçadores ou atirando punhados de saibro ao sol e às estrelas, para que a sua luz dourada não lhe seja descoberto o esconderijo. Viajaram dias intérminos sobre o infindo lençol de areia, ao qual os passos dos dromedários e dos beduínos arrancam sons incessantes, como gemidos exalados por criaturas humanas nele sepultadas vivas e que fossem gradativamente ficando com os ossos esmagados. Embrenharam-se depois nas majestosas florestas da Guiné e Benguela. Noites houve em que não puderam adormecer, circulados de piras fumegantes, por afugentar as feras que, rondando as tendas, uivavam, urravam, rugiam surdamente, constituindo uma como atroadora filarmônica regida pelo lendário Iltor Belzebu, num sabá assombroso. Nota. Celebração da natureza em que os bruxos dançam, cantam, deleitam-se com alimentos e honram deidades da região antiga. Fim da nota. Num sabá assombroso para atormentar e apavorar as eternas vítimas. Sulcaram caudalosos rios em frágeis batéis pilotados por íncolas agilíssimos, perseguidos às vezes por vorazes crocodilos. Passaram semanas dentro de selvas espessas. Exércitos imobilizados de caules vigorosos, como os da bela adormecida no bosque, semelhantes a procissões de vegetais gigantescos, paralisadas de súbito ao influxo de alguma fada poderosa e malfazeja. Adormeceram, às sestas, sob frondes colossais que se premiam e entrelaçavam como paraçóis de plumas verdes, para, em ambiente asfixiante, nas horas de canícula senegalesca, resguardarem a fronte de miríades de soberanos egípcios.
Seguiram depois uma rota tortuosa até a foz do Nilo. Atravessaram o Mar Vermelho, a Ásia Menor, o Turquestão, a Pérsia e internaram-se na Sibéria. Aproximava-se o inverno, desolador e terrível, como só ser nas zonas semipolares. Achavam-se agora em extensa planície fustigada por auge dos ventos, que, em rápidas lufadas, arrancavam as derradeiras folhas do arvoredo escasso daquela região e as rodopiavam no solo, como se fossem aves mortas, ressuscitadas bruscamente, tentando em vão alçar-se de novo ao espaço infindo. Fizeram uma parada para a primeira refeição, albergados em lúgubre e úmida hospedaria. Trêmulo e descorado, Dusmenil observava Hamed, que, no aposento, se conservava sentado numa esteira, de pálpebras cerradas, taciturno e absorto em profunda meditação. Para quebrar o penoso silêncio reinante no mísero aposento, Gastão lhe disse: talvez eu não resista impune a esta temperatura após a canícula africana, mas justamente a morte é o que procuro nesta inóspita região. Anseio pelo epílogo do drama irremediável desta minha existência. Por que não esquecer o passado, senhor? Interpelou Ariel, como desperto de um sonho, sem fitar o amo para não o queimar com o fogo das pupilas coruscantes. O passado, Hamed, é qual o rio que cresce e se avoluma sempre a todos os instantes e reflui às vezes à sua fonte, que é o presente, por meio da evocação, mas não paralisa nunca. E quem poderá suster-lhe as torrentes impetuosas como as do Amazonas? Falas em ouvido porque tua vida tem sido tranquila e nunca, certamente, foste atingido pelo cimum da desventura. O hindu baixou mais a fronte, que quase tocou o solo. Descerrou a meio os olhos em que havia fulgor de lágrimas e disse soturnamente, qual se proferisse um íntimo solilóquio: Senhor, sabei que a dor inaudita, voraz, esfacelante, é aquela que ninguém suspeita, que ninguém conhece, que se revolve no cérebro, no coração, na alma, qual víbora abrasadora e implacável e remordente a todos os momentos, sem que a vítima tenha o direito de gemer, gritar, pedir socorro, porque o seu pesar acerbo e recôndito é quase um crime e o conduz ao sepulcro, com o segredo da sua desgraça ignorada, oculta no jazigo do coração. Dusmenil ouviu-o comovido e surpreso. Compreendeu que aquelas palavras eram sinceras e revelavam um sofrimento secreto e irremediável que jamais lhe suspeitara. Nunca o vira assim. Quando travaram conhecimento em Puducherry, parecera-lhe, se não venturoso, ao menos indiferente às borrascas da vida, que supôs não lhe haverem ainda açoitado a alma em bonança. Visível transformação se lhe operara na fisionomia desde algum tempo, mas não suspeitava a causa dessa mutação, que encerrava um mistério, tornando-o indiferente às paixões humanas e absorvido em preces e meditações. Estás nostálgico, disse-lhe apiedado, agora que te aproximaste do Hindustão. Ariel, eu não desejo que te sacrifiques por minha causa. Se quiseres regressar a Puducherry, onde deves possuir entes queridos, tens a liberdade de o fazer. Dar-te-ei o necessário à tua manutenção, mesmo que tenhas de viver um século. Não me esqueço de que me salvaste a vida e me salvaguardaste a honra. O que por ti fizer não será indenização, mas prova de reconhecimento. Vai, Ariel, e faze a ventura dos que te esperam com ansiedade. Não te preocupes mais comigo, pois presinto que a lâmpada da vida se está extinguindo. Após alguns minutos de silêncio, qual se não houvera compreendido o que Dusmenil lhe dissera, Hamed murmurou: Senhor,
Nunca vistes em noites serenas e límpidas, como cristal azul de céu constelado, desprender-se um fragmento de astro que sulca em vertical a amplidão sidérea? E que vislumbramos apenas um segundo e segue sua trajetória sem saber onde vai pousar? Porque, qual águia luminosa já morta, tomba eternamente no abismo infinito? Assim é minha alma, Senhor. Tenho a impressão de ser aquela migalha de estrela caindo, caindo, caindo sempre, perenemente, no abismo insondável. O mundo é muito vasto, Senhor. Já o percorri em grande parte na vossa companhia, e em parte alguma logrei encontrar repouso para meu espírito. Fui criado sem afeições, abandonado por pais desnaturados que desconheço. Ignoro se tenho irmãos. Nunca tive noiva. Ninguém me espera em parte alguma. No entanto, perdoai-me a ousadia da confidência. Amei loucamente alguém, que só teve para comigo palavras de nojo e repulsa. Ninguém me consagra afeto algum, exceto vós, por piedade ou gratidão. Seguem-me apenas, não me concedendo tréguas ao coração, um ódio e um remorso implacáveis. Remorso? Pois tens remorso por haveres sido cruelmente desdenhado, Hamed? Interpelou Gastão, suspeitando pela primeira vez de algum arcano na existência daquele enigmático hindu, que até então lhe parecera um servo humílimo, isento de paixões violentas e cuja linguagem agora o surpreendia, pois revelava um desgosto secreto e imensurável. Sim, respondeu-lhe Ariel, com a voz grave, amargurada. Arrependimento inaudito, por haver demonstrado a paixão que me enlouquecia a quem só me abominava. Mas isso não se chama remorso, Ariel. Antes deves dizer inconsolável infortúnio. Que pode haver de mais pungente na terra para um coração leal e sensível do que ser repelido pelo ente adorado ou ser por ele traído? Mas, Senhor, é que, para me vingar do seu desprezo, vitimei-lhe o filhinho idolatrado. Cruel vingança que me atormenta a alma, qual se a tivesse desde então sob o jugo de impiedoso carrasco. Que me dizes, Ariel? Exclamou Dusmenil, estremecendo de assombro e lembrando-se involuntariamente de René. Pois tiveste coragem de matar uma cândida criancinha que, parece, pertence mais ao céu que a este mundo vil? Sim, filo, cometi o mais hediondo crime que se pode conceber. Sou um monstro e me julgastes um bom. Mas, por Deus, não me interrogueis nada mais sobre esse doloroso assunto. Caro já o tenho expiado, e por mais que implore a comiseração de Parabran, percebo que o meu delito é imperdoável. Quem sabe serás menos desditoso, expandindo mais amplamente os teus sentimentos, ou retornando à tua pátria. Quereis libertar-vos de mim agora que sabeis quem sou? Murmurou o hindu, fitando-o de súbito, com um brilho de fogo fátuo nas pupilas negras, mas com profunda humildade. Ofendi acaso vossos nobres sentimentos com a narrativa da minha desdita? Oh, não! Tornou Dusmenil com vivacidade e manifesta compaixão, os olhos úmidos de pranto. Tu te esqueces de que eu também sou desventurado e sê-lo-ia ainda mais se te fosses para sempre. Pensas que já esqueci o que por mim fizeste? Minha dívida de gratidão para contigo jamais será resgatada suficientemente, por mais que procure fazê-lo. Obrigado, Senhor. Somente vós me tendes alguma afeição de que não me julgo merecedor. Ninguém deve apiedar-se de um desgraçado como eu. Ouvi-me agora, Senhor. Não quero o vosso ouro. Consenti que vo-lo diga. De que me vale o dinheiro, se todos os tesouros do mundo não apagam as recordações do passado maldito, não suavizam as chamas da compunção, não me podem fazer menos desditoso?
Deixai que eu morra como sempre fui, misérrimo, obscuro, desprezado. Julgais que muito me deveis, mas estáis iludido. Eu expus certa vez a vida por vossa causa, porque minha vida é inútil à humanidade. Livrei-vos das garras de um tigre e hoje, pusilânime, não me posso libertar da pantera do remorso, que se enjaula no meu próprio coração, dilacerando-o a todos os instantes. Não queirais recompensar o pouco que fiz por vós. Todo o ouro do universo me é inútil, pois não poderá comprar um átomo de paz para a consciência vergastada pelo remorso e a desventura. Sinto que sobre mim pesa a maldição do absoluto e ouço, como a Asvero, uma voz impiedosa que me diz: caminha, caminha. Por isso é que vos sigo, qual cão ao dono. Mas se quiserdes livrar-vos de mim, arrancai-me por piedade a vida tormentosa, dando tréguas a este incomparável suplício. Para Bran certamente há de perdoar-vos. Não tenho nem ao menos o consolo das lágrimas que há muito não deslizam em minha face. Antes parece que se avolumam em meu íntimo. Em vez do refrigério e do pranto, minha alma estila gotas de fogo. Sou um maldito, Senhor. Sinto que me acompanham falanges mefistofélicas de muitos avatares de iniquidades. A única esperança que ameniza as torturas do meu sofrer, agora, é a de encontrar, como vós, o meu túmulo nos gelos da Sibéria. Há muito ando em busca da morte, Senhor. Gastão fitava-o compungido, comparando a sina de ambos, que julgava tão diversa. Ele, nascido em paço principesco, coberto de roupagens finas, educado em colégios afamados, auferindo todas as regalias sociais. O outro, talvez nascido num pardieiro, teria tido por agasalho apenas farrapos sórdidos, talvez houvesse aprendido a ler com os sacerdotes do Himalaia, destituído de classificação social, pobre, humílimo. E, no entanto, ali estavam, acorrentados pelos grilhões do destino e do infortúnio, talvez por todo o sempre. Não sabia, porém, definir o que sentira desde que ouvira dos seus próprios lábios aquela confidência terrificante. Amava uma esposa e mãe, e para vingar-se do seu desdém, assassinara um pequenino ser débil e indefeso. Que monstruoso procedimento! Manchadas as mãos com o sangue de um querubim belo e puro. Pela primeira vez, apesar da comiseração dos seus acerbos padecimentos, percebera que a essa piedade se mesclara incoercível repulsa e que aquele olhar fosforescente se lhe tornara intolerável. Perseguia-o, mesmo quando de olhos fechados, como se lhe varasse às pálpebras a projeção fulgurante de um minúsculo farol. Ele compreendia e justificava o homicídio num ímpeto de ciúme, em defesa da honra ultrajada, no desforço de uma calúnia ou de uma ofensa aviltante, mas o assassínio de uma criança embele, inofensiva, alheia às torpezas humanas, era a crueldade requintada, delito inqualificável, imperdoável perante as leis humanas e divinas. Quem assim praticasse seria capaz das maiores ignomínias. Até então, aquele homem lhe parecera humilde, dedicado, possuidor de sentimentos nobilíssimos. Doravante, julgava-o capaz das maiores vilanias contra ele próprio, Gastão dos Menil. E, com secreta amargura, lembrou-se da aversão que Heloísa e René lhe votavam, achando-o sinistro e repulsivo. Ecoaram-se semanas e aquela penosa impressão não se lhe desvanecia da mente. Ora de carro, ora a cavalo, foram-se os três internando na Sibéria e já se aproximavam do Lena. Planuras desoladas estendiam-se-lhe aos olhos, qual alvíssimo sudário de neve, que velasse uma grande necrópole, já tocando o infinito para inumar gigantes. Paravam apenas para descansar algumas horas e, refeitas as forças em míseras hospedarias, tanto que lobrigavam a luz do dia,
prosseguiam a penosa jornada sobre o estendal de neve que, do alto, ininterruptamente caía, como açucenas desfolhadas numa batalha de deuses que se divertissem a arremessar à terra todos os lírios siderais. Encontravam nesses ermos lugares por onde transitavam raras árvores, rondas petrificadas, despidas de folhas, cristalizadas como se houvessem mergulhado em cisternas de alumem ou como se o firmamento se estivesse esgotando de todos os seus tesouros divinos, constituídos somente de pedradas alvas, em bruscos arremessos, e chegado ao solo, transformados em diamantinas tempestades de todos os quilates. Fim do capítulo.